Amém. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nós encerramos aquela parte que fala sobre a cilada do inimigo na área do engano, o diabo como o enganador, e a partir de hoje nós vamos ver as astutas ciladas do diabo como o tentador. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Os irmãos podem sentar, as crianças podem ir. Hoje nós vamos começar a falar sobre a tentação. O texto que o nosso querido diácono George leu no início do culto, ele fala sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. E a Bíblia chama o diabo de tentador. Esta é uma das suas características. Esta é uma de suas ciladas. Não apenas o engano, ele consegue articular de uma maneira magistral, mas também a tentação. E nós precisamos definir isto na nossa consciência cristã. O pensamento cristão, ele deve saber definir as coisas. Então vamos definir o que é tentação. Meus irmãos, a tentação é um processo onde o nosso desejo interior é aflorado, é despertado por alguma coisa externa que o atrai. Dentro de nós existem certos desejos interiores que são guardados, mas que eles podem ser aflorados, eles podem se manifestar. E eles vão se manifestar quando nós nos depararmos com alguma coisa que seja do interesse desses desejos, do lado de fora. Pelo menos essa é a definição de Tiago, o irmão do Senhor, que escreveu a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, o qual nós vamos estudar. Hoje à noite nós vamos falar sobre a tentação no processo que Tiago coloca aqui no texto bíblico. Embora Satanás não seja diretamente o responsável pelo pecado que existe dentro do nosso coração, ele contribui de forma intermediária para que esse pecado se revele. Veja bem, há muitos cristãos que culpam Satanás por causa dos seus erros. Foi o diabo que me tentou. Na verdade, o pecado já existe dentro de nós. O diabo ele é apenas um intermediário. Ele vai fazer uma ligação entre esta cobiça que existe aqui dentro com aquilo que esta cobiça deseja que está lá fora. Em outras palavras, esta carne tem seus desejos e o mundo tem o que eu desejo. E o diabo ele faz a oferta. Por isso os três inimigos do cristão: a carne, o mundo e o diabo. A carne é interior, o mundo é exterior, o diabo é intermediário. Ele tenta fazer esta oferta. Então qual que é o objetivo de Satanás quando ele nos tenta? O objetivo é fazer-nos cair no pecado. Por quê? Em última análise, o diabo ele não quer entristecer você. O diabo ele quer entristecer a Deus. O diabo não quer atingir você, ele quer atingir a Deus. Em última análise, é óbvio que ele quer atingir a gente, mas em última análise ele quer atingir a Deus. É a Deus que ele deseja afrontar. E então ele manipula a nossa fraqueza para que, ao pecarmos,
nós desagrademos a Deus. Há um ditado no meio cristão, principalmente no meio calvinista, que diz assim: não há nada do que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Bonito e verdadeiro. Não tem nada de errado com esse ditado. O bem que você faz não vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama. O mal que você faz não vai fazer Deus te amar menos do que Ele te ama. Isso é verdadeiro. Não há nenhum problema com esta frase. Existe um problema na maneira de aplicá-la, que é uma maneira de tentar justificar e minimizar as nossas falhas diante de Deus, bem como a nossa acomodação espiritual. Vou explicar. Nós dizemos esta frase como Adão para cobrir nossa vergonha pelo pecado. E por outro lado, pronunciamos também esta frase para tentar aquietar a nossa consciência do incômodo que ela nos causa por não termos feito aquilo que Deus ordena. Quando a gente peca, a gente diz assim: não tem nada que eu faça que Deus me ame menos. Ele vai continuar me amando. E quando a gente deixa de fazer o que Deus mandou, a gente diz: não tem nada que eu faça que Deus venha me amar mais. Não é o que eu vou fazer que vai fazer Deus me amar mais. Então nós deixamos de obedecer a Deus porque sabemos que Ele não vai nos amar mais se nós o estivermos obedecendo. E nós transgredimos a vontade de Deus porque sabemos que Deus não vai nos amar menos por causa dos nossos pecados. Veja que diabólico nós usarmos uma frase correta para justificar os nossos erros. Só que as pessoas que se agarram nessa corda frágil para viverem se justificando de seus erros e suas omissões, se esquecem de uma outra frase que não é divulgada, a saber, que há muita coisa que eu faço que pode agradar ou desagradar a Deus. Isso aí ninguém pensa. Nós somos tão egoístas que estamos pensando em nós. Deus vai me amar mais? Deus vai me amar menos? Minha preocupação é comigo. Se Deus for me amar mais, então eu vou fazer a obra de Deus. Se Deus for me amar menos, então eu vou parar de pecar, para que Ele não me ame menos. Nós pensamos em nós, mas nós não pensamos em Deus. Que quando nós pecamos, nós o desagradamos. E que quando nós realizamos Sua vontade, nós alegramos a Deus. Diz a palavra do Senhor. É claro que o amor de Deus por nós é inalterável, meus irmãos. Jamais Deus irá alterar o seu amor por nós. Veja bem por quê? Porque o amor de Deus por nós, lógico, o amor de Deus como atributo é algo dele, é eterno como ele. Mas o amor de Deus por nós, aplicado a nós, os salvos, é um amor que foi decretado desde a eternidade. Deus não vai alterar isso. O presbítero Lorival citou o capítulo 1 de Efésios, porque o apóstolo Paulo diz que isto é o que aconteceu. Veja, capítulo 1, verso 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O amor de Deus por nós, ele é desde a eternidade. Ele é inalterável mesmo. Deus não vai te amar mais do que Ele já te ama. Deus não vai te amar menos do que Ele já te ama, porque o amor dele por nós é decretado. E sendo decretado, Ele não altera. Agora, nós não pensamos em Deus quando nós o desagradamos. Nós não pensamos em Deus quando podemos agradá-lo. E você diz: como alguém pode desagradar a Deus? Como alguém pode agradar a Deus? Ora, sem fé é impossível agradá-lo. Então o incrédulo desagrada a Deus. Eis aí um exemplo de um pecado que desagrada a Deus: a incredulidade.
E se a incredulidade desagrada a Deus, assim também os demais pecados. Mas é aqui onde entra sorrateiramente o nosso inimigo. Ele vem quando ele sabe que estamos titubeando, duvidosos, um tanto inclinados ao pecado. É claro, ele também vai tentar os fiéis seguros, os crentes constantes, perseverantes, ele também vai tentar. Mas é dos inconstantes que ele se aproveita mais para jogá-los derrotados ao chão. Você sabe qual é o tipo de crente que é mais fácil que o diabo o derrote? É o crente inconstante. É o crente duvidoso. É aquele crente cocheador, que ele caminha entre dois pensamentos, um de fé e outro de dúvida. Este é o crente mais fácil para Satanás derrotá-lo e lançá-lo ao chão como um inimigo vencido. Por isso que crer na palavra de Deus demanda nossa totalidade. Ninguém pode crer na palavra de Deus por partes. Ninguém que se diga crente pode escolher que partes da Bíblia você vai crer e que outras você vai questionar ou duvidar. Quem somos nós? Uma certa vez eu chamei um ateu de idiota e ele ficou muito bravo comigo e ele disse: "Ei, você está me desrespeitando." E eu disse: "Eu estou baseado na Bíblia para te chamar de idiota." A Bíblia diz que os idiotas dizem no seu coração, não a Deus. E como eu creio na Bíblia toda, que ela é toda a palavra de Deus, então Deus próprio está dizendo que são tolos, idiotas, os homens que dizem que Ele não existe. Eu estou baseado na Bíblia, eu não tenho nada contra você. Eu não tenho absolutamente nada contra você. Eu estou repetindo para você o que a Bíblia diz que você é. Um tolo, um nécio, um insensato. E o que é isso? Um idiota. Agora você também pode me chamar do que você quiser, desde que você tenha também uma base daquilo que você crê para você me chamar. Se você não crê em nada, então nada pode garantir você daquilo que você quer me xingar. Você quer dizer uma má palavra contra mim, mas você não crê em nada, então você não tem nada para se basear e me provar que eu sou aquilo que você quer me xingar. Talvez você considere isso um xingamento, mas a Bíblia que eu creio, toda a palavra de Deus, ela está dizendo que você é tolo por não crer em Deus. Então eu estou baseado na minha fé para falar isso para você. Agora, se você também tiver algo que você crê, a ciência, por exemplo, você não crê na ciência? Então me prove pela ciência que eu também sou um idiota. E aí beleza, fica dois idiotas conversando. Tranquilo. Se me provar, qual que é o problema? Provou, então eu sou, ué. Meus irmãos, você está entendendo onde eu quero chegar? Não estou falando para você sair chamando os outros de idiota por aí. O que eu estou dizendo aqui é que você deve crer em toda a palavra de Deus. Não escolher partes dela. A Bíblia diz que muitas vezes nós somos como o cavalo e como a mula, porque não damos ouvidos à palavra de Deus. E você gostaria que alguém dissesse isso para você? Não, mas se esse alguém que está dizendo isso para você crê na palavra e você está se encaixando no perfil que a Bíblia diz que pessoas são como cavalo e mula, porque viram as costas para a palavra de Deus, então você vai ter que aceitar, porque é a Bíblia que diz. Você tem que crer na Bíblia. O crente não escolhe que partes ele vai crer da Bíblia e que partes ele não vai crer. Existe uma Bíblia de promessa, edição de promessas, que todos os versículos bonitinhos, fofinhos, estão marcadinhos. E aí os crentes abrem a Bíblia e eles não lêem a Bíblia, eles só lêem os versículos marcados. Porque são versículos que massageiam o coração dele. Ah, filho meu, estou contigo, não te deixarei. Mas e toda a palavra, você crê nela? Deixe-me dar um recado para você. Se você não crê em toda a palavra de Deus, Satanás tem você como um alvo fácil para derrotá-lo neste aspecto da tentação. Porque a tentação só se vence com Bíblia.
Então vamos falar hoje como se dá o processo da tentação, o processo da queda, mas também vamos falar como podemos evitar a tentação e sairmos vitoriosos de nosso confronto com esta cilada do inimigo. Primeira coisa que eu quero dizer sobre a tentação é que a tentação só existe por causa do pecado que habita no ser humano. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Toda tentação, ela existe por causa da nossa humanidade. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele não tem pecado. Os males não atingem a Deus. E olha que este mal que Tiago diz lá em Tiago capítulo 1, verso 13, ele diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e Deus também não pode ser tentado pelo mal. Quando Tiago usa aquela palavra mal, ele não está falando do maligno. Ele não está dizendo que o maligno não pode tentar a Deus, porque Jesus é Deus e o diabo, que é o maligno, tentou. Não é isto que Tiago está dizendo. A palavra grega é outra. A palavra grega que ele usa para mal significa os males deste mundo, os males, as consequências de um mundo caído não podem atingir a Deus, não se aplicam a Deus. Por isso que eu estou afirmando que tentação só existe por causa do pecado. A queda, como consequência do pecado, afetou toda a raça humana, por isso toda a raça humana está sujeita à tentação. Tiago também diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Se não fosse o pecado, jamais existiria tentação. Sobre esta afirmação, você pode questionar duas coisas. Alguém pode fazer dois questionamentos. Primeiro, então como Eva foi tentada no jardim, sendo que ainda não havia pecado? E outro questionamento que você pode fazer é sobre a tentação de Jesus no deserto, se Jesus não tinha pecado. Se a tentação só existe por causa do pecado, então por que esses dois casos? E sobre Eva podemos afirmar, como diz Tiago, que ao comer do fruto, ela apenas cometeu a ação, mas o pecado já vinha sendo gerado na mente dela diante da proposta satânica. Vocês estão achando que Eva pecou quando ela comeu? Não. Quando ela começou a acreditar no diabo, ela já pecou. Só que nos moldes que Tiago nos ensina, nós vamos para lá daqui a pouco, Tiago capítulo 1, verso 14 e 15, nos moldes que Tiago nos ensina, ele nos mostra que o pecado não é somente quando você pratica, mas quando você delibera, em sua mente você já está pecando. Nós vamos ver isso. Então Eva responde desta maneira: olha, quase todos os cristãos, eu inclusive, pensam, né? Eu inclusive pensava que só aconteceu o pecado quando ela comeu do fruto, mas não. O pecado começou diante de sua concordância com a proposta de Satanás. Quando ela comeu o fruto, ela apenas praticou o pecado, ela consumou o pecado, como diz Tiago. Mas o pecado já vinha sendo gerado, já vinha concebendo na mente daquela mulher. E quanto a Jesus, eu penso que que não seria necessário expor com mais demora sobre sua impecabilidade, sem todavia negar sua realidade da tentação. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas dizem que Jesus foi tentado porque ele poderia pecar. Porque se Jesus não pudesse pecar, suas tentações não teriam sido reais e verdadeiras. E eu dou um exemplo, que o Marcelo Berti, ele sempre dá este exemplo. Se eu for para um octógono lutar contra Vitor Belfort, por exemplo, eu sei que eu vou perder, todo mundo sabe que ele vai ganhar, mas a luta não deixa de ser real por causa disso.
Quando o diabo foi contra Jesus, naquele octógono do deserto da Judéia, ele já sabia que ia perder, já sabia que Jesus ia ganhar, mas a luta foi real. Não quer dizer que porque a sentença da vitória de Jesus já está certa, que a luta não foi verdadeira. Isso em primeiro lugar, mas tem outras coisas a dizer. Era impossível que Jesus pecasse? Com certeza era. Primeiro porque é impossível que Deus peque, e Jesus era Deus. E segundo, mesmo como homem, era impossível para Jesus pecar, uma vez que ele não nasceu com o pecado de Adão, que os demais seres humanos herdaram. Os irmãos lembram da sua leitura bíblica, que o Espírito de Deus, em Lucas, capítulo 1, diz isto, que o Espírito de Deus cobriu Maria com a sua sombra, e o poder do Altíssimo a envolveu, para que o ente santo que nasceria dela, nascesse sem pecado, e assim foi. Jesus não herdou a natureza pecaminosa de Adão. O que nos faz pecar é esta herança do pecado de Adão. Ou seja, nós pecamos porque nascemos pecadores. Você quer uma resposta? Por que nós pecamos? Porque nós nascemos pecadores. Por que um pé de manga dá manga? Porque ele nasceu pé de manga, ué. Você peca, eu peco porque nascemos pecadores. Mas Jesus não nasceu pecador. Jesus nasceu de um ventre purificado. Jesus nasceu de uma gestação santificada pelo poder do seu Pai Celestial, do Espírito Santo. E então ele ficou livre dessa genética manchada e maldita de Adão. Portanto, mesmo como homem, era impossível Jesus pecar, porque não havia pecado nele que o fizesse sentir atraído pelo pecado lá fora. Lembra que eu falei no início que tentação é quando o que tem dentro de você se atrai por aquilo que está fora de você? O mundo está cheio de ofertas que satisfazem nossas cobiças. E eu digo para você, Jesus não tinha cobiça. Então, tudo que ele via no mundo, ele não tinha desejo. Aos homens, por exemplo, homem, estou falando de homem. Quando vê uma mulher bonita, uma mulher sensual, os olhos dos homens se direcionam e o coração balança, ou algum aspecto de reação acontece com ele por causa da tentação. O desejo existe dentro de nós e o mundo oferta algo que corresponde a esse desejo. Com Jesus não acontecia isso. Quando Jesus olhava, por exemplo, para uma mulher, ele não conseguia sentir por ela esse tipo de desejo pecaminoso que vocês sabem do que eu estou falando. Jesus Cristo, se ele, por exemplo, porque na época de Jesus a mulher não andava com as roupas que anda aí hoje, né? Mas você sabe uma atitude da época de Jesus que as mulheres faziam, que deixavam os homens loucos? Elas tiravam o pano da cabeça e soltavam seus cabelos. Os homens enlouqueciam. Os homens ficavam tarados. E eu vou citar uma ocasião em que Jesus foi jantar na casa de um fariseu chamado Simão. E quando ele estava jantando na casa daquele homem, naquela noite entrou uma mulher pecadora, entrou dentro da casa, retirou o seu véu, jogou os seus cabelos sobre os pés de Jesus e chorava copiosamente aos pés de Jesus, e ela secava suas lágrimas com seus cabelos, e todos naquela sala ficaram escandalizados, e o próprio anfitrião que havia recebido Jesus para jantar ali pensou em seu coração: se Jesus fosse profeta, saberia que esta é uma mulher pecadora. Todos ficaram envergonhados, porque uma coisa é você estar sozinho na rua e passar uma mulher que atrai os seus olhos, ninguém está olhando, e você encher seus olhos com aquilo porque ninguém está te vendo. Outra coisa é aquela mesma mulher vindo daquele jeito numa sala onde você está jantando com as pessoas mais requintadas da sociedade. Ainda que você tentasse dizer para ela: minha filha, faz isso em outro lugar. Ali naquele momento você ficaria constrangido. Todo mundo que talvez cobiçasse aquela mulher fora daquele lugar, agora estava envergonhado. E Jesus manteve a mesma postura de sempre.
aquele ato daquela mulher para Jesus não causou nele nenhum despertamento, porque ele não tem essa cobiça dentro dele. E aquele homem pensou, Jesus não é profeta nada, se fosse, sabia que essa mulher é pecadora. E Jesus, obviamente sendo Deus, conheceu o pensamento daquele homem, mas não disse nada sobre o pensamento dele, apenas fez uma pergunta. Simão, um homem devia a outro 50, vamos colocar em nossa moeda, 50 reais. Um outro homem devia para esse mesmo homem 500 reais. Aquele homem resolveu perdoar os dois. Qual dos dois você acha que vai ser mais grato? Qual dos dois você acha que vai amar mais o cara que perdoou? Simão prontamente, o que devia 500, é claro. Aí Jesus, muito bem, cara inteligente. Pensa agora você. Eu entrei na tua casa, você não lavou meus pés, que era costume da época. E esta mulher vem com as lágrimas dela lavando os meus pés. Tá ok? Você não me beijou, que era o costume da época. Beijar, receber com um beijo no rosto o seu visitante. Essa mulher, desde que entrou aqui, não para de beijar os meus pés, Simão. E eu digo para você, os muitos pecados dela estão sendo agora perdoados. Você acha que eu não sei que ela é pecadora? Eu sei que ela é. Ela até me deve mais do que você. No entanto, estou perdoando a ela e ela reconhece isso, por isso me ama mais. Sabe qual é o problema de muitos crentes? Eles não servem a Deus direito porque não sabem o tamanho da dívida da qual eles foram perdoados. Se soubessem, estariam arrastando aos pés de Jesus, com suas lágrimas. Se você soubesse, não é 50, não é 500, não é 5 mil, não milhões. Não há ouro, não há prata, não há valor neste universo que possa pagar o resgate da sua e da minha alma pecadora. Mas o sangue dele pagou. E quem entende isso serve a ele com muito mais amor do que quem acha que devia só R$1 para ele. Jesus não tinha essas tentações. Jesus não tinha essas cobiças. Alguém disse, Jesus então não podia pecar, suas tentações não foram reais. Eu respondo, elas foram reais por dois aspectos. Primeiro porque, ainda que Jesus não tivesse pecado dentro de si, ele tinha uma cobiça. Qual que era a cobiça de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Eis aí o que movia o coração de Jesus, fazer a vontade do seu Pai. Diante daquela mulher que soltou seus cabelos, num gesto, entre aspas, talvez obsceno para a época, vários homens se sentiram perturbados porque estavam uns diante de outros, mas se estivessem sozinhos, eles teriam se sentido tentados a cobiçar aquela mulher. No entanto, Jesus Cristo, diante daquela atitude, ele sente compaixão por aquela pecadora e lhe dá o seu perdão, porque esta era a vontade do Pai, que ele viesse buscar e salvar o que se havia perdido. Eis a cobiça de Jesus, fazer a vontade do Pai. E aí está a astúcia de Satanás. O diabo tenta Jesus justamente naquilo que ele tinha desejo. Fazer a vontade do Pai. Segundo, porque as tentações de Jesus eram sugestões externas, elas vinham de fora para dentro, elas vinham da proposta de Satanás, elas não partiam do seu puro coração. Nós, ao contrário, as sugestões são internas, provém de nós mesmos. Não é Satanás que nos sugere, nossas próprias cobiças nos sugerem ao pecado. Satanás só tem o trabalho de intermediar isso que temos aqui dentro com alguma coisa que está lá no mundo que nos agrade. Feita essa definição e respondida a essas duas questões, passemos então para o processo. Já falei o que é tentação.
respondi a duas questões sobre tentação só deve provir da humanidade e do pecado. A questão de Eva antes do pecado e de Jesus que não tinha pecado. Já está tudo respondido. Passemos então para os processos. Ou seja, como se dá a tentação? Eu creio que não há um texto melhor do que o de Tiago, que define esse processo com tamanha precisão. Convido os irmãos para deixarem agora a sua Bíblia aberta na carta do irmão de Jesus, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, envolvido pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado ou praticado, gera a morte. Muito bem, aqui está uma definição, não do que é tentação, mas de como ela acontece. Aqui está o processo da tentação. Vamos lá. Eu não vou entrar em detalhes sobre este texto, porque eu já tenho uma exposição sobre a carta de Tiago, e os irmãos podem ter acesso a ela. Mas o que eu quero falar aqui sobre o versículo 14 e 15, primeira coisa, Tiago no verso 14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Vamos observar isto aqui. Se ele diz que somos tentados pela nossa própria cobiça, ele quer dizer que já existe dentro de nós inúmeros pecados que aguardam apenas uma oportunidade para serem exteriorizados. Certo? Então, o homem mais santo deste mundo, ele se deparará em uma ocasião de sua vida com alguma coisa que desperte o pecado que está dentro dele. Não importa o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você lê Bíblia, o quanto você vem na igreja, não interessa. Todo ser humano, e eu me refiro aos convertidos, aos nascidos de novo, sim, eles têm dentro de si a natureza adâmica ainda. Essa oportunidade é encontrada onde? Em situações com que nos deparamos a todo momento. Eu podia dizer para os irmãos que vamos sumir deste mundo, vamos para um lugar onde estas coisas não passem diante dos nossos olhos. A cobiça é despertada basicamente pelos dois sentidos que temos: visão e audição. A tentação, ela passa pelo processo da visão e da audição. Obviamente também há o pensamento, há outras maneiras, mas basicamente ela inicia pela visão e pela audição. Eva, primeiro, antes de ela ser tentada, ao olhar o fruto e cobiçá-lo, ela foi tentada pelos ouvidos, dando ouvidos à voz de Satanás. Então veja que não é só pelos olhos que entra a tentação e desperta a cobiça. A cobiça pode ser despertada pelos seus ouvidos. Alguém pode te fazer uma proposta que você não está vendo aquela proposta, mas você imagina por causa da maneira que a pessoa fala. Você vai ganhar muito dinheiro com isso e aquilo. E entra no ouvido seu e você acaba... Vocês lembram da... Como é o nome daquele negócio? Telex Free. O tanto de gente que caiu naquele engodo. E eles estavam vendo alguma coisa? Não. Eles estavam ouvindo. A tentação entrou pelos seus ouvidos. E muitos perderam seu dinheiro. Pois bem, quando somos seduzidos ou atraídos por nossa cobiça, isso ainda não é pecado. Olha bem, vocês ouviram o que eu acabei de falar? Quando somos seduzidos ou atraídos por nossa cobiça, isto ainda não é pecado. Estamos em teste, é uma fase de teste. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação que é pecado. Quando algo atrai os nossos olhos ou nos convence pelos ouvidos, isto ainda não é pecado. Mas o verso 15, Tiago diz o que acontece depois. Vê que o 14 ele diz que a pessoa é tentada quando ela é atraída e seduzida pelo seu próprio desejo. Uma vez que você foi atraído pelo seu próprio desejo e por ele seduzido, isto ainda não é pecado.
Isso é fase de teste. A tentação está apenas iniciando a sua prova contra você. Mas vamos para o verso 15. Tiago diz então o que vem depois. Ele diz que a cobiça concebe. O que é conceber, meu irmão? É gerar um embrião. Usando aqui palavras da maternidade, quando gera um embrião, então a cobiça, ela concebe e ela dá à luz o pecado. Muito bem, o que isto quer dizer? Quer dizer que se você concede à tentação um só pensamento, então sua mente, por assim dizer, já engravidou do pecado. Veja bem, olha o processo. Você não cometeu o pecado, mas você já pecou. Vocês estão entendendo o processo? Você não cometeu, você não praticou, mas já é pecado na sua mente. Já é pecado, embora ainda não seja o pecado em sua ação. Você, por assim dizer, pecou antes de pecar. O que falta agora é apenas cometer o pecado. Mas neste processo do pensamento, você ainda pode abortar o embrião do pecado que está se formando em sua mente. Embora já tenha pecado, todavia ainda pode lançá-lo fora, deve confessá-lo. É pecado de pensamento, na verdade, mas é pecado. Tem menor consequência do que o pecado praticado, sim, mas é pecado. Tem que ser confessado. Agora o irmão de Jesus passa para o terceiro passo da tentação, e ele diz que se nós consumarmos, ou seja, se nós praticarmos, então levamos a cabo o pecado que foi gerado na nossa mente, e agora o pecado consumado, ele gera a morte, ou seja, morremos porque se interrompe a nossa comunhão com Deus. Os irmãos entenderam o processo? Existe uma cobiça dentro de mim. Satanás oferece essa cobiça. Eu olho e sou tentado por ela, não é pecado. Mas este é o momento em que vai dividir as águas de você. Este é o momento que vai dividir as águas do seu pensamento, do seu teste. Se você conceder um só pensamento que seja aquilo que lhe foi ofertado, mesmo na mente você já pecou, e então para Deus você já errou. Você já precisa se arrepender e já precisa confessar. Mesmo que não tenha feito, só de você ter acedido. Mas ainda não tem as mesmas consequências daquele que vai lá e pratica. Mas quando você insiste nisso e vai lá praticar isto, então não somente concebeu o pecado, não somente o embrião do pecado, mas agora gerou a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você pratica, se torna a sua situação muito pior. É necessário também confessar a Deus em arrependimento e contrição de alma. Todavia, Deus não removerá as consequências que, neste caso do pecado cometido, tornam-se maiores do que se apenas ficassem no campo da mente. Pois neste caso já envolve outras pessoas. Já escandaliza o nome de Jesus. Enfim, é uma catástrofe maior do que se tivesse pelo menos sido abortada na mente. Então, o que nós entendemos deste ensinamento de Tiago? Primeiro, todos nós temos cobiça dentro de nós. Segundo, essas cobiças uma hora ou outra serão despertadas. Terceiro, o que eu farei com relação a essas cobiças é que vai definir se eu pequei ou não. Se eu ceder um só pensamento, já pequei em pensamento, mas não trarei consequências para outras pessoas. Mas se eu cometer, além de trazer muito mais consequências, eu também envolverei outras pessoas e escandalizarei o nome do Evangelho. Eis aí um resumo do processo da tentação. Mas lembra aos irmãos uma coisa. Tiago está explicando aqui como é o processo que finaliza em morte. Agora vamos para o mesmo processo, não chegando lá. Amém? Ou seja, como poderemos vencer a tentação? Vamos lá. Devemos entender, acima de tudo, que tentação
é um despertamento da cobiça que existe em nós. O bom cristão faz com que suas cobiças fiquem amortecidas. O apóstolo Paulo diz isto em Romanos capítulo 6 e o versículo 11. Veja o que diz o apóstolo: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, irmãos, o crente não somente mortifica seus pecados, como o próprio crente se mortifica em relação aos seus pecados. Mas vamos lá. Haverá momentos em que vamos nos deparar com algo que desperta a nossa cobiça. E Satanás é mestre na arte de nos tentar a isso. Então vamos aqui a alguns passos para não permitirmos nem sequer conceber na nossa mente o pecado. Primeiro, é impossível evitar o mundo em que nós vivemos. Não podemos fazer como muitos monges, que a fim de evitar os pecados do mundo exterior, faziam seus mosteiros afastados da sociedade. Mas o que sabemos é que dentro desses mosteiros, coisas absurdas aconteciam, porque muitos fugiam dos pecados do mundo exterior, mas seus pecados interiores os perseguiam. Meu irmão, sobre o pecado, você pode morar até sozinho, no alto de um prédio de 50 andares que só mora você no último andar, que o pecado vai com você. Entretanto, é recomendável que evitemos, veja, olha o que eu estou dizendo. Você não pode fugir do mundo, mas deve ou devemos evitar qualquer ambiente que pudermos, que tenham conotação pecaminosa, onde tais conotações são concordadas pela nossa cobiça. Como exemplo eu digo, evite lugares onde há bebedeira livre, se a sua fraqueza é uma cervejinha, por exemplo. Por que você vai frequentar esses lugares se esta é a sua fraqueza? Por exemplo, para mim, esta não é a fraqueza minha. A cerveja, para mim, ela tem um gosto tão horrível. Os cervejeiros vão me pegar na saída. Espero que não tenha nenhum aqui. Ela tem um gosto tão horrível para mim, que eu posso frequentar lugar de bebedeira livre. Frequentar não, posso ir, né? Frequentar, eu frequento a igreja. Eu posso ir num lugar onde há bebedeira livre, que aquilo pouco ou nada vai me incomodar. Outro exemplo, evite filmes e programas que chamem a atenção dos seus olhos para atos libidinosos que vão contra as regras de Deus para o sexo. Outro exemplo, não desenvolva discussões quando pessoas provocarem você a ira, uma vez que você vai responder de modo destemperado. As pessoas acham que tentação é só relação sexual. As pessoas acham que tentação só tem conotações eróticas. Negativo, meu irmão. Quando alguém discute com você, quando alguém fala com você algo que você não gostou, você já está sendo tentado pelos seus ouvidos. Agora o que você vai responder a esta pessoa, ou pensar em responder, vai definir se você cometeu pecado ou não. Viu como são essas questões? Não fique, por exemplo, em rodas de escarnecedores, sendo você um amante de piadas imorais. O cara é crente, beleza, louva a Deus, é um cara bem... Mas quando ele está no trabalho, a rodinha dos escarnecedores está lá contando anedotas imorais. E ele tem essa fraqueza, ele sabe muitas dessas piadas. Então ele entra na roda para ele ser o centro. Para todo mundo olhar para ele, porque ele tem mais piada do que os outros para contar. E nisso, imoralidade saindo da boca, blasfêmia contra Deus, porque muitas delas envolvem até Deus mesmo. Então, eu estou dizendo, não tem como você sair do mundo, mas tem como você evitar esses ambientes. Se é que esta é a sua fraqueza. Então, o primeiro passo é, mantenha-se longe destas possibilidades. No entanto, sabemos que nem sempre isto será possível. Por isso, seja antes de tudo um crente que ama a palavra de Deus. Guardou isso?
Seja um crente que ama a palavra de Deus. Eva foi esmagada na tentação por Satanás porque preferiu acreditar na palavra maligna a acreditar na palavra imutável de Deus. Jesus, por sua vez, venceu esmagadoramente a Satanás, justamente pelo caminho inverso, porque Jesus sabia que a palavra de Deus é infalível. E o diabo também sabe, meus irmãos. É por isso que ele tenta afastar você da palavra. É por isso que ele tenta afastar você da Bíblia, porque o diabo próprio sabe que a palavra é infalível. E Jesus também, por saber disso, venceu a Satanás. Todas as respostas de Jesus para Satanás na tentação do deserto tinham uma frase que começava assim: está escrito, está escrito, está escrito. Um crente cheio da palavra só cairá na tentação se ele quiser, mas ele pode vencê-la pelo poder que a palavra tem como a espada do Espírito. Outra forma de você vencer a tentação: avalie a proposta antes de encher sua mente dela. Ou seja, use o raciocínio. Tiago, quando ele usa a palavra ali engodado, ele está usando uma palavra de pescaria. É a isca, no grego é isca. Quando se joga o anzol sem isca, em que você está atraindo o peixe? Em nada. Mas quando você lança o anzol com isca, você está atraindo o peixe. Esta é a palavra que Tiago usa em Tiago 1, versículo 14, quando ele diz que nós somos engodados, nós somos atraídos, ou seja, alguma coisa, alguém lançou um anzol com alguma coisa que a gente gosta. Quando a gente vai lá no irmão Roberto pescar, ele só dá isca para nós que os peixes não gostam. Aí quando ele vai pescar, ele sabe qual a isca que o pintado gosta. Vai lá e coloca no anzol e joga e tira o pintado e fica esfregando na cara da gente. Não é? Porque, meus irmãos, cada tipo de peixe gosta de uma certa isca. Assim são os crentes. Cada tipo de crente tem uma fraqueza diferente. E eu digo para ti, meu irmão, o diabo sabe qual é a tua fraqueza. Satanás se alegra muito com a nossa queda, mas ele se enfurece quando nós retornamos ao caminho do Senhor. Por isso ele sabe que Deus perdoa, e isto causa mais raiva em Satanás. Você sabe o que acontece quando o crente cai na tentação? Ele quer sair da igreja. Aí o diabo está torcendo para isso mesmo. Ele diz: faça isto, porque eu já consegui fazer com que você desagrade ao seu Deus pecando. Agora eu quero fazer mais ainda você desagradar a seu Deus, você saindo da igreja. Faça isso. Porque, como eu disse, em última análise, ele quer ferir a Deus. Mas o crente é inteligente, por isso eu disse, use o raciocínio. Quando você usa o raciocínio, você pensa, você avalia. Você não olha para a isca, você olha para o pescador. Suponha que você seja aquele peixe. Quando aparece diante de você a isca que você mais gosta, não olhe para ela. Veja se você consegue seguir aquela linha. Depois siga aquela vara de pescar e finalmente chegue no pescador. E você vai ver que não é Deus que está jogando aquela isca para você, é o diabo. Então rejeite, seja inteligente. Avalie antes de encher sua mente com a proposta. Deus te deu a razão para quê? Deus te deu inteligência para quê? Isso é o que está faltando em nós. Muitas vezes nós gostamos de respostas prontas. Nós gostamos de indução dos outros. E facilmente quem gosta de indução cai em sedução. Mas quem avalia, quem tem a mente cristã, ele não cai. Agora veja, o crente inteligente, mesmo caindo, o que ele faz? Ele volta para Deus, ele se arrepende. E ele diz: Senhor, eu sei que mesmo eu caído, o Senhor me receberá, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
E Deus sim, Ele vai te aceitar novamente. E Ele diz, sim, meu filho, venha, venha, porque afinal agora você vai ainda conseguir vencer a Satanás na astuta cilada que você já caiu. Ou seja, tem como vencer depois de ser derrotado, meu irmão. Deus nos dá esta condição, porque Ele é Deus de perdão, Deus de misericórdia, Deus de amor e bondade para com os seus filhos. Então o diabo, ele fica furioso, ele fica irado, e agora ele tenta dissuadir o cristão de procurar o perdão de Deus com outra artimanha, que é chamada de acusação. Nós vamos ver ela domingo que vem. Quando ele não te derruba no engano, ele tenta você. Quando ele não te derruba na tentação, ele começa a te acusar. Quando você cai no pecado, mas vai a Deus em súplica de misericórdia e de arrependimento, Satanás começa a te acusar. Ele diz, Deus não vai te perdoar, porque olha o que você fez não tem perdão, o que você fez não sei o quê, e não sei o quê. E domingo que vem eu vou mostrar para você como vencer essa artimanha maligna da acusação. Meu filho, você só vai para o inferno se você quiser, meu filho, porque para o céu só vai se Deus quiser. Eu quero finalizar esta mensagem dizendo que Satanás, como tentador, veja bem, ele apenas sugere. Satanás não obriga você a cair, ele sugere. Claro que ele é mestre nisso. Satanás faz você comprar a floresta amazônica. Ele faz, porque ele é bom de lábia. Satanás te vende um lote na lua. E você paga, porque ele é bom de conversa. Eu não estou dizendo que ele te obriga, mas ele sugere, e ele é mestre na sugestão. Você e eu é que somos responsáveis por nossos pecados, quando nós atendemos essas propostas. Mas olha, se a nossa mente estiver saturada da verdade de Deus, se nossa carne estiver mortificada pela prática das devoções espirituais, se estivermos mais próximos de Deus na oração, na vida consagrada, certamente nós haveremos de experimentar mais vitórias do que derrotas na área da tentação. Seremos tentados? Sim! Não somente nos aspectos sensuais, mas também nos aspectos de temperamento, de fraquezas de toda espécie, mas o exercício da santificação nos tornará cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Deus vai permitir que o diabo lhe tente, sim, fica tranquilo. Senhor, me livra da tentação. Não, Jesus falou assim, não nos deixe cair na oração do Pai Nosso. Ele não disse assim, não, Senhor, não nos deixe passar por tentações. Não. Ele diz, não nos deixe cair. É diferente. Passar nós vamos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Oremos ao Senhor.